passado, eu disse que iria pregar no texto e fui embora falando no contexto e não preguei no texto, que está aqui em João, no capítulo 8, no verso 35. João 8, 35. Eu anunciei, lembram, que eu ia falar nesse verso. Mas eu expliquei tanto o contexto e gastei tanto tempo que nem a ceia a gente tomou. Aí eu, no fim, falei, não, se eu voltar para lá vai ser mais uma hora, então deixa para domingo que vem. Estamos aqui. João 8, 35 e 36. Aliás, vamos ler do verso 31 em diante. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe os judeus que haviam acabado de dizer que tinham crido nele: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou Jesus aos judeus que tinham acabado de dizer que tinham crido nele: em verdade vos digo, disse Jesus a esses crentes, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, a vocês que disseram que acabaram de crer em mim, que dizem que agora são crentes desse evangelho de caixinha de promessa que vocês acabaram de ouvir, desse fragmento que lhes agradou, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Podem se assentar. Quem lembra do que eu falei na semana passada, não esqueça agora, por favor. Mantenha as recordações. Eu disse que o contexto todo disso tudo acontecia em razão de um grupo de judeus que, tendo ouvido Jesus pregar algumas coisas não muito claras, praticamente profundamente subjetivas, disseram que, em ouvindo aquela subjetividade, tinham crido nele. Eles antes tinham ouvido coisas muito mais explícitas e claras e não tinham crido. Agora Jesus entra em subjetividades e diz: olha, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Mas quando o Filho do Homem for levantado da terra, todos vós reconhecereis que eu sou. Imagine, para mim, se eu estivesse presente ali naquele lugar, sem ter lido o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, as cartas de Paulo, conhecendo Jesus apenas historicamente, e eu ouvisse dizer essas palavras, elas e nada para mim significariam a mesma coisa. Vós sois cá de baixo, com certeza. Eu sou lá de cima, eu diria tomara. Quando o Filho do Homem for levantado da terra, eu não ia nem saber quem era o Filho do Homem. Quem é esse cara? Filho do homem para mim é todo mundo que nasce de um homem. Se não for de macaco, de chimpanzé, de não sei o que, nascer de mulher gerado por um homem é filho do homem. Quem é o Filho do Homem? É verdade que os judeus daquela hora conheciam essa expressão que vinha do livro de Daniel e que tinha ganhado um determinado escopo teológico na cabeça geral dos que tinham algum interesse religioso em Israel. Era um conceito, era uma simbolização, era uma figura arquetípica que no livro de Daniel representava a vinda do Messias glorioso. Quando o Filho do Homem for levantado da terra, todos vós sabereis que eu sou. Aí eles ouviram aquilo e disseram: agora nós cremos em ti. Aí Jesus disse aos judeus que tinham acabado de levantar a mão, de dizer: eu aceito Jesus. Se fosse numa igreja evangélica, era esse o rito, né?
vir na frente. Eu aceito Jesus. O cara ouviu uma mensagem. Pegou aquele fragmento. Esse aí eu gosto. Comumente acontece o seguinte: o indivíduo vem, ouve uma mensagem e diz, dessa eu gosto. Aí ele volta na semana seguinte, aí ele ouve a mesma palavra do Evangelho, só que outro ângulo. Aí ele me procura e diz, olha, domingo passado eu gostei tanto, mas não sei por que eu não gostei muito não. Porque no domingo anterior ele ouviu aquilo que agradaria aos ouvidos dele, a vaidade intelectual dele, ao que ele disse que pensava sempre contra os pensamentos oficiais da religião. Ele ouviu por qualquer razão e identificou-se por alguma motivação com o que ouvir e disse, isso eu gosto. No outro dia ele continua ouvindo o Evangelho, só que agora já não há mais conexões e interface com os caprichos e com as preferências dele, aí ele diz que não gosta. É mais ou menos para esse tipo de crente que Jesus está falando, parecido com a gente em tudo esse tipo de crente. Crente que seleciona o que vai crer, que faz sua sistemática do Evangelho, que reorganiza Jesus segundo a sua imagem, semelhança, capricho, preferência e gosto. É para esse tipo de gente, é para essa pressa, é para essa leviandade, é para esse tipo de compromisso não comprometido, é para esse tipo de vamos que vamos com Deus sem avaliar as consequências e as implicações. É para esse tipo de atitude que Jesus está fazendo referência e apresentando agora um determinado tipo de enfrentamento. Porque é para esses judeus que tinham acabado de dizer que haviam crido nele, que ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao que eles replicaram, disseram, nós somos descendências de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. E no domingo passado eu falei longamente sobre o significado disso. Ao que Jesus lhes respondeu, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa do pai, da família. O escravo nem quer ficar lá. Não é a casa dele, não é o ambiente dele. Lá ele serve, lá tudo é obrigação, lá tudo é peso, lá tudo é sonho de libertação. O escravo não tem afinidade, não tem consanguinidade, não tem vínculo, se sente obrigado, serve por medo, obedece por constrangimento, entende que só está ali por absoluta contingência e injustiça histórica e da existência. Por isso, o sonho do escravo, a semelhança do sonho de qualquer preso, é fugir de qualquer lugar. Jesus diz, o escravo não permanece para sempre. O filho sim, se é filho, se é um pai, se tem vínculos, se chama aquele lugar home, se diz aqui é meu lar, se identifica aquilo tudo como fazendo parte e dando sentido a toda a existência dele, ele fica. Ele fica não necessariamente numa casa física, e Jesus não está se referindo a uma casa física. Ele está falando de um conceito espiritual usando a metáfora da casa. O conceito espiritual é: vocês estão dizendo que creem em mim. Quem crer em mim andará comigo, permanecerá em mim, nas minhas palavras, no meu ensino, no Evangelho que sou eu, e é tudo quanto eu ensino, faço e vivo.
Se vocês estão dizendo que creem em mim, vocês estão se mudando para dentro de mim. Se vocês estão dizendo que creem em mim, vocês estão virando, aceitando tornarem-se cangurus desse mazurpial eterno que sou eu. Vão morar na barriga de Deus. Se vocês estão dizendo que creem em mim, o meu Pai virá para vocês, e eu virei com meu Pai, e em vocês farei morada. Se vocês estão dizendo que creem em mim, vocês se tornam habitação de Deus no Espírito, e se tornam habitados em Deus no Espírito. Essa é a casa. Então, se vocês estão dizendo que creem em mim, o significado de dizer que creem em mim é permanecer. Permanecer na minha palavra, não num fragmento dela. Permanecer na minha palavra, não como quem seleciona as poesias. Permanecer na minha palavra, não como quem diz, com isto eu concordo. Permanecer na minha palavra, não como quem diz, eu sempre criei assim, isso agora, esta parte será uma extensão das minhas confissões. Eu não sabia que Jesus tinha essa afinidade comigo. Permanecer nas minhas palavras para Jesus é abdicar de todo direito de pensamento pessoal que se choque com o Evangelho. Permanecer nas minhas palavras é dar razão a Deus em tudo quanto esteja revelado, mesmo que o que esteja revelado esbagace, destrua todos os meus caprichos mais adorados e preservados. Permanecer na palavra dele é não ter mais mas, nem contudo, nem porém, nem todavia em relação a Deus. Permanecer na palavra dele é cessar a discussão, mesmo quando eu não entendo e não me convencerei por mim mesmo e nem pela minha mente. Eu sei que aquilo que concerne a Deus me transcende, e ainda que eu não entenda agora, eu confiarei nele hoje. Isto é permanecer na palavra. Se permanecerdes na minha palavra, se ela for verdade no modo como mude a mente de vocês, altere os pensamentos, os códigos de interpretação, se ela se transformar no olhar, na visão, se ela se tornar o modo de vocês perceberem a vida, se ela for virando processo de pensamento, se os pensamentos provocados por ela forem permanecendo como princípios, se os princípios provocados pela minha palavra crida e guardada por vocês forem guardados, eles vão virando sistemas, hábitos de bem em vocês. Se esses hábitos de bem perdurarem em vocês, eles vão se transformando em sistemas cerebrais, neurais. Fazer o bem começa a se tornar um reflexo da vida e não mais um esforço, uma reflexão, uma decisão, um peso, uma carga para levar. Se vocês permanecerem na minha palavra, assim como o pecado escraviza e condiciona, a permanência em fé, dando razão a Deus, em obediência sincera, vai gerando o resultado de um condicionamento de espírito, alma, mente e até do cérebro a dar e a responder e a emitir os reflexos da pulsão primal mais poderosa que age em nós e que agora já não seja a do instinto desgovernado e conduzido pelo pecado, mas sim a pulsão do amor de Deus que esteja nos educando na justiça. Se vocês permanecerem assim na minha palavra,
então vocês serão meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade. Todo dia. Porque, permanecendo na minha palavra, tudo que não vai faltar para vocês é choque com a verdade todo dia. O egoísmo vai pular numa direção, mas como você deu razão a Deus e está permanecendo na palavra, a mente vai reagir, o entendimento vai saltar, o Espírito de Deus vai testemunhar, o Evangelho vai gritar dentro de você, e pode até ser que o impulso da perversidade acompanhe você uns passos, mas se você estiver permanecendo na palavra, você vai trocar de passo, vai trocar de mente, você vai chorar no caminho, você vai dizer não é assim, você vai olhar para cima e dizer Senhor, obrigado, porque a insensatez não durou mais do que uns passos, um tempo, alguns minutos, mas o Evangelho está crescendo em mim e dando fruto e prevalecendo contra a mentira das minhas fantasias cultuadas por esse ego adoecido. E aí, a palavra te apresenta a verdade, e a verdade confronta você, e quando você é confrontado pela verdade, você se enxerga preso em mais uma coisa. E aí você vai descobrindo que a verdade nos libertará, porque ela vai nos libertando sempre. Não existe essa libertação de vez na verdade. Ela só acontecerá de vez quando esse corpo de morte for transformado num corpo de glória, quando este corpo corruptível for absorvido pelo que é incorruptível. Só se tornará de fato verdade absoluta e de vez em mim, quando as minhas relatividades forem absorvidas pela vida que é, e quando eu me tornar semelhante a Ele, porque estarei vendo-o como Ele é, no dia que eu estiver diante dEle face a face. Enquanto isso, todo dia é uma verdade nova. Aí eu vou olhando para trás e vou vendo que eu nunca estive totalmente liberto. Com 18 anos de idade, por exemplo, eu me converti e eu tinha uma história pavorosa para contar. De mulheres e mulheres, drogas e drogas, surras e surras, violência, briga de rua, perseguição, polícia querendo pegar, prender, todas aquelas coisas de loucura, de hippie de boutique, de classe média surtada, com vontade de destruir o mundo, sem coragem de se suicidar antes. Aí eu encontrei Jesus e foi um choque para todo mundo. O cara mais maluco da cidade, 3 meses depois estava pregando o Evangelho nas praças, 1 ano depois na televisão, a cidade quase surda. E eu virei símbolo de um homem liberto. E eu estava ali perto das besteiras, dos comportamentinhos, daquelas coisas das besteiras. E liberto com toda a sinceridade. E querendo viver o Evangelho com toda a integridade. E jejuei quase 10 anos, ao todo 7, dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não, nos fins de semana, no mínimo 3 dias, às vezes 5, 6 dias, sem botar água na boca, sem comer um pedaço de pão, comendo só o Evangelho, ficando impregnado da palavra, expulsando demônios a 3x2 para todo lado, pregando e milhares se convertendo. Eu era só um garoto e vendo glória de Deus para todo lado, e todo mundo dizendo, este é um homem liberto, e eu mesmo olhava para mim e eu estava liberto. Não tinha vícios, minha mente não era porca, eu não era lascivo, meu compromisso com o Evangelho não era para inglês ver. O que eu vivia pregando no púlpito, eu vivia sentado no vaso sanitário, não tinha dicotomia nem dualidade nenhuma.
Eu estava liberto. Engano. Eu estava liberto só das primeiras camadas. Aí o tempo vai passando e você continua íntegro, pegando a palavra, anunciando o Evangelho, vivendo com retidão, moralmente irrepreensível, mentalmente sadio, familiarmente equilibrado, tudo tranquilo. Devagar, eu fui notando outras pulsões. Todas as pulsões novas eram exatamente correspondentes às virtudes que me tinham trazido na vida desde a minha conversão até aquele momento. Vaidade sutil, imperceptível, soberbia suave, ungida, pequenos direitos adquiridos, afinal de contas, pelo amor de Deus. Eu com essa idade já devo ter pregado o Evangelho do ponto de vista de levantar para pregar, mais do que a maioria de todos os seres humanos que pregaram o Evangelho nesses 2000 anos de testemunho de Jesus. Eu não estou falando de que seja assim que eu penso, não. Eu estou falando que esse é um fato e que com 30 e poucos anos de idade já era um fato. Aí as sutilezas vão entrando, você começa a ficar indulgente com você, algumas coisas. Afinal de contas, tua vida é um rigor tão pesado. Com 18 anos eu já tinha 120 de seriedade. Algumas pequenas coisas, aí você vai. E elas vão entrando como água, encontrando alojamento aqui e ali. Aí o que era pequenininho vai se desenvolvendo e você não nota. Essas coisas você não percebe. Até que elas um dia te assustam. E eu comecei a levar susto com as minhas. Aí por volta do ano de 96, já depois de quase 3 décadas pregando a palavra. E eu foi um susto monstruoso com o que faltava ser feito em mim. Foi em 98, 99, 2000, 2001, 2002. Eu fui ficando cara a cara com montanhas de coisas que eu não via. Mas se você quer permanecer na palavra, se você não está de passagem, se você não está fazendo seleção de nada, você adora entrar no cacete. Mas é a verdade. E ela me mostrou a minha cara, e a minha cara é essa. Eu não quero essa cara, eu quero a cara da verdade. Aí que ela me quebre, me lancete, me esfole, me esgarce, me arrebente. Mas eu quero ela. Porque eu quero que o dia de hoje na minha vida seja mais livre do que o dia de ontem. Aí você vai conhecendo, e você vai se conhecendo. Uma coisa é a libertação de um menino de 18 anos, por mais sério que ele seja, outra de um homem de 30, outra de 40, outra um que já morreu 10 vezes, ressuscitou não sei quantas, e ainda não está livre, e vai precisar de libertação todos os dias da sua vida. Vai ter que conhecer a verdade em cada nova fase da existência. Verdade como jovem, verdade como adulto, verdade na meia-idade, verdade ficando velho, verdade envelhecido, verdade como pai, verdade como filho, verdade como marido, verdade como mulher, verdade como avô, verdade como pai de filhos mais adultos que você, verdade em todos os níveis, verdade quando você está cheio de poderes humanos, verdade quando você está totalmente destituído de todos eles, verdade quando você pode se levantar, verdade quando você só se levantará se alguém levantar você. Vai conhecer a verdade na alegria, vai conhecer a verdade na tristeza,
vai conhecer a verdade abraçando quem nasceu, vai conhecer a verdade botando no chão da terra quem partiu, vai conhecer a verdade. E a verdade vai libertar você, se você permanecer, se você não estiver de passagem, se você veio para ficar. Agora preste atenção, porque isso é só a introdução. O que eu quero falar é que o escravo não fica. O filho sim fica. Para ficar tem que ser filho. O escravo fica na igreja. O escravo pode ser batizado, pode ser enviado para o seminário. O escravo pode ser ordenado pastor, bispo, apóstolo. Ele fica na religião. Pode até ficar. Se bem que tem aqueles que Jesus narra em Mateus 13, que são tão escravos que quando o evangelho é primeiro anunciado, já cai à margem de tudo, já cai com o diabo roubando. Esses não querem tanto que a palavra chegue e eles já vão de bate pronto, pá, aqui não, vou leio, sai para lá, evangelho. Mas tem uns que tentam, aqueles escravos bonzinhos, legais, escravinho. Aí esse tenta. E alguns conseguem até ficar na casa grande de Cesar. Tem igreja. Conseguem. Debaixo dos exatores, pau cantando, pá, 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 não tem nada, olha, mas tem orelha de porco, tem feijoada, tem pata, tem tudo. Vocês sabem que a feijoada é um produto da senzala, da Casa Grande, do movimento escravagista. Graças a Deus saiu a feijoada, senão não teria sobrado nada de bom naquilo ali. A feijoada ainda salva o negócio. Então, o cara está lá numa casa legal. Eu adoro aquele batismo. Tem gente até que me diz, olha, aquele com pouquinha água eu não quero não, pastor. Eu quero aquele com muita água. Eu gosto daquele com muita água. Eu também gosto dos dois, com pouca água, com muita água, desde que você esteja sendo batizado. Mas não é pela água que você será batizado. Você só será batizado se tornar filho. A água pode fazer você escravo de uma falsa casa. A ceia, você está pensando que os filhos são os que chegam aqui e comem esse pão? Qualquer escravo pode comer esse pão aqui. O filho é o que come o pão todo dia, toda hora, o tempo todo, é o que se alimenta da palavra, da mesa do Pai. Esse come a ceia que é. O escravo pode ficar na religião a vida inteira, mas na casa do Pai ele não aguenta ficar, porque a casa do Pai é o Evangelho. Quando Jesus disse o escravo não fica na casa, ele não estava falando do templo de Jerusalém, nem na reunião dos discípulos, não. Você não fica no ambiente, não fica no ethos, não fica no telhado do amor de Deus, não se coloca nesse lugar de permanência, de andar sob o telhado dessa casa ambulante, desse tabernáculo vivo, que é o Evangelho. O escravo não fica. Não fica porque ele não aceita, de fato, ser mexido no cerne da sua escravidão. Porque ele é escravo do pecado. E ele ama o pecado, ele lambe o pecado, ele dorme com o pecado, ele beija o pecado, ele chama o pecado de meu amor, de meu direito, de minha vingança, de minha possessão, de meu orgulho, de minha capacidade, de minha competência, de meu poder, de meu tesão, de minha fabulosa produção hormonal. Ele chama do que ele quiser o pecado dele. Ele chama de esperteza econômica no mundo de burros que não vem, dinheiro sobrando na zona cinzenta. Graças a Deus eu tive a unção e o dom de vislumbrar.
Ele só quer trabalhar com o conceito de liberdade política, sociológica e econômica, cultural ou até psicológica. Como esses judeus aqui, que foram logo discutir questões genéticas, étnicas, culturais, históricas de liberdade, fugindo do cerne único da questão. Quem comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora fiquem sabendo, o escravo não aguenta. Quem é o escravo? O escravo é esse cara que do Evangelho quer apenas o que ele selecione, mas não quer que o Evangelho entre nele, permaneça nele, o refaça, o recrie, o reinvente, o transforme, o converta todo dia. O escravo é aquele que foge de submeter seus processos mentais à cura da verdade. O escravo é aquele que entra em processos de auto-engano apenas para não se enxergar. O escravo não aguenta o Evangelho. Não aguenta. E eu tenho uma notícia a dar a vocês. Como o que é pregado aqui neste lugar é Evangelho, o escravo não aguenta ficar nem aqui muito tempo. Ele vai logo procurar uma outra igreja de escravos, aonde continue tudo dantes no quartel de Abrantes. Mas ouvir o Evangelho, quando vai entrando, e ele vai vendo que precisa se refazer todo, ele é tão escravo aos caprichos dos seus direitos de morte, do seu prazer suicida, da sua vontade de satisfazer os desejos de um pai infernal e homicida e mentiroso, que é o diabo, que o Evangelho lhe é um peso, um constrangimento, e ele não tolera, ele não suporta, ele não fica. O Filho sim permanece. Quem é o Filho? O Filho é aquele que o recebeu. Aí você diz, não, então isso significa dizer que Filho de Deus é todo mundo que levantou a mão e aceitou a Jesus. Eu digo que nada, meu irmão, não seja bobo. Esse pessoal lá de Jerusalém levantou a mão. A gente crê. E Jesus não levou nem um pouco a sério. Porque Jesus não é magia, Jesus não é um nome, Jesus não é um golpe de sorte que Deus designa para ser o karma bondoso da vida de alguém. Jesus só é real se o meu coração chega a Ele em fé, e se na fé com a qual eu me achego a Ele, eu fico sabendo que Ele não é uma magia universal para cobrir os meus desmandos, desgovernos e doenças e irresponsabilidades. Ao contrário, eu fico sabendo que Ele é Deus e Senhor, e que eu não sou salvo por um decreto unilateral e perverso. Eu sou salvo por um decreto de amor bondoso que me comove, e que se me comover é porque eu fui salvo pela compreensão em fé. E se eu fui salvo pela compreensão em fé, eu permaneço. E se eu permaneço, eu sou filho. E aí eu vou permanecer para sempre. Não sem dor, não sem gemido, não sem conflito, não sem dificuldades, não sem aflições, mas eu permaneço para sempre. Quem é filho permanece. O escravo não aguenta. Hoje à noite, antes da gente tomar essa ceia maravilhosa, eu quero só que você se pergunte: quem é você, meu mano? Você é escravo ou você é filho? O escravo não aceita a revolução do Evangelho no interior. Aqui, nesse lugar, o escravo diz: ninguém entra, nem Deus. Aqui eu mando.
Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, e o escravo não quer que o Evangelho e a verdade do Evangelho refaçam a sua vida e quebrem todas essas cadeias que prendem a mente, os valores, as decisões dele. O escravo endurece até a morte. Ele pode ficar presbítero para disfarçar, ele pode virar diácono para enganar, ele pode até se tornar pastor para encobrir. Ele está construindo supostas casas materiais de Deus, mas ele está fora do refúgio. O escravo não tem telhado, não tem cobertura. O filho, sim, permanece. O filho é quem acolheu tudo. O filho não é aquele que já obedeceu tudo, é o filho que, mesmo não tendo obedecido tudo, está disposto a obedecer tudo que do Pai venha. O filho quer a vontade do Pai, se satisfaz na vontade do Pai, só se sente confortável na casa do Pai, só chama de paz a paz que venha do Pai, só quer tesouro que seja do Pai, só encontra aquilo que ele chama de meu descanso e meu refúgio na casa do Pai. E não se sente constrangido com as revelações da verdade. Para ele, elas não são uma imposição, elas são um privilégio, uma graça, uma ação incessante de cura, de demonstração do amor do Pai. Quem é você nessa história toda? O escravo não aguenta. Se você não deixar o Evangelho permanecer em você e você não permanecer no Evangelho, e se você não se abrir por completo para que o Evangelho todo, não pedacinhos dele, vão entrando, mexendo em você, fique sabendo, meu irmão, não é profecia, é fato. Você não vai aguentar o tranco. O Evangelho que você seleciona, que você diz até onde pode ir, até onde pode chegar, qual o âmbito dele, o que você gosta dele, o que você não gosta dele, é o Evangelho que esses judeus de Jerusalém disseram que tinham aceito, e em razão de o terem aceitado assim, Jesus não os aceitou. Quem é você hoje? Quem você quer ser? É você que decide. Eu preguei o Evangelho. Você ouviu a palavra. Entre eu e você está o Espírito de Deus testificando. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi no dia da provocação. Vamos ficar em pé. Enquanto a gente fica nesse espírito, eu quero pedir a alguns irmãos que venham nos ajudar a distribuir os elementos da ceia do Senhor. Pedir ao Sandro, a Célia, a Adriana, Cacau pode vir? O Alex e a Manu, de dar uma forcinha aqui. Você, Xerrizinho, pode vir com a minha querida Nédia? Eu quero pedir ao meu amado Marcelo Martins para dar uma ajudada aqui. A Flávia deve estar com a Laura lá, né? Judá, você pode vir? William, você e a Ed Lamar? E os procedimentos vocês sabem quais são. Precisamos de mais gente aqui para distribuir mais vinho, mais pão. Eu quero apenas lembrar aos irmãos que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo, que será entregue por amor de vós. Todas as vezes que comerdes este pão, não um pedaço de pão, mas este pão da consciência, este pão da fé, fazei isto em memória de mim.
Assim como quando vocês comerem qualquer pedaço de pão, podem fazer isso em memória de mim, dizendo: eu vivo do corpo e do sangue do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim. Esta não é a mesa dos escravos, é a mesa dos filhos. Esse é o pão do Pai. Não é a oferenda do diabo. Quando você tomar desse pão e beber desse cálice, e tomar do cálice, diga no seu coração: Pai, assim como eu não quero comer um pedacinho desse pão, mas a parte toda que me chegou à mão, eu quero comer toda a Tua palavra, eu quero beber toda a Tua vida. Eu não quero fazer gestão de pedaços do Evangelho, eu não quero dizer até onde ele pode ir, porque se ele não me invadir por inteiro e se eu não permanecer nele mesmo, eu jamais serei teu discípulo, eu jamais conhecerei a verdade, eu jamais serei liberto, eu jamais serei filho, e eu não permanecerei na casa do amor. Salva-me desse espírito de escravidão que luta em mim, que não quer se render, que não quer se entregar, que quer resistir, que quer reservar áreas técnicas para a perversidadezinha, para o egoísmozinho, para a maldadezinha, para a safadezinha. Não faça isso com você. Você vira um escravo sem volta. E não adianta dizer que crê em Jesus, ele não crê em você se você crê nele assim. É simples assim, meu irmão. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É assim que é. Quem quer fica, quem não quer não fica. E ficar não é vir a um lugar, ficar é permanecer no Evangelho todo dia. Não apenas dizendo: eu creio que Jesus é o Senhor. Até o diabo crê nisso. É dizendo: porque Jesus é o Senhor, eu me submeto à palavra dele. Eu quero conhecê-la, eu quero absorvê-la, eu quero viver por meio dela. Eu quero conhecer a verdade que dela procede. Eu quero ter meus pensamentos limpos, minhas emoções curadas, meus afetos purificados. Eu quero ter o meu olhar lavado. Eu quero, Jesus. Quero permanecer sempre contigo. É nesse espírito que nós vamos participar, todos nós. E agora a gente vai cantar o que ainda não cantou, meu querido Jack. Aquele segundo. Em oração. Adoramos, Senhor, todos nós, com todo o coração. Enche-nos com teu amor para o mundo agitado esquecer. Cada dia a sua vida viver. Adoramos, Senhor, com todo o coração. Enche-nos com teu amor, juntos, para o mundo agitado esquecer. Cada dia a sua vida viver. Nossas vidas depois transformar. Nossas vidas depois
Agora olhe bem para mim. Há pessoas aqui que diziam que haviam crido em Jesus. Do mesmo modo que aqueles judeus disseram crer seletivamente, sem admitir que ele entre aonde as coisas acontecem. Aí a gente fica querendo ser discípulo de Abraão, frequentar a igreja, ser batizado, tomar ceia, fazer parte de ministério. Tudo isso para não deixar o Evangelho entrar no lugar onde ele tem que fazer a revolução. A gente vira crente para não se tornar discípulo. A gente diz, eu aceito o Evangelho só para não ter que se submeter à palavra. Só que o tempo do Jesus de presépio acabou. Vocês estão ouvindo o Evangelho de Jesus como se de Jesus vocês estivessem ouvindo, porque eu não estou falando de mim mesmo. Então, se você olha para si próprio e diz, eu sou um daqueles que já levantou a mão dizendo, eu creio, mas eu creio no pacote que me ensinaram, naquela coisa, minha vida continuou desse jeito, o Evangelho nunca penetrou em mim de todo. Eu só sou diferente de um muçulmano, de um budista, de qualquer outra pessoa, porque eu frequento a igreja evangélica, eu digo que Jesus é o Senhor. Mas você sabe que a sua vida não carrega a verdade do Evangelho. Você sabe que você não está em processo de libertação. Você pode ter parado de fumar, de beber, de dançar, de jogar, tudo aquilo que não é conversão. Você não parou foi de mentir dentro de você, para você mesmo, nem de se auto-enganar, nem de amar fantasias, que você sabe que são fantasias, mas você adora uma fantasia. Você não consegue não deixar de escolher o caminho que vai fazer mal a você só porque você tem tesão suicida. Mas você é crente. E há muitas variáveis de tudo que você ouviu e o Espírito Santo está fazendo você enxergar. Se você honestamente diz, Senhor, eu já levantei a mão, já me batizei, já disse que criei, mas criei daquele jeito. E a prova disso sou eu. Eu sou a prova de que não aconteceu de todo, porque eu tenho resistido à verdade no coração, por isso eu continuo escravo de tanta coisa. Mas eu não quero ser escravo, eu quero ser filho, eu não quero ser gente de passagem nem de temporada, eu não quero ser daqueles que não vão aguentar o Evangelho e vão acabar ficando crentes para fugir de serem discípulos. Vão ficar cristãos para evadirem-se do compromisso com a palavra até o fundo. Eu não quero mais. Eu quero permanecer no Evangelho. Se essa é a sua decisão de conversão, de quem deixa um fragmento do Evangelho para tomar a decisão de permanecer na palavra, então eu quero que você, como quem aceita um convite numa praça pública, saia do seu lugar carregando o seu pedacinho de pão e o seu cálicezinho e venha até aqui à frente. Agora, enquanto a gente canta de novo. Mas só se for de verdade, para valer. Encenação não. Eu não preciso aqui de ninguém aqui na frente. Eu não preciso. Não preciso de ninguém aqui na frente. Eu aqui não preciso. Agora, se você vier, não venha porque tem uma magia na frente do palco. Tenha um milagre acontecendo na decisão do seu coração e na disposição de dizer eu vou. Então venha. Venha com o seu pão, com o seu cálice, dizendo, chega de ficar pelas beiradas, chega de fazer seleção. O escravo não aguenta, minha gente. Ele pode até virar crente, mas não virará filho. O filho sim permanece.
O filho aceita a disciplina do pai. Ele apanha, mas ele sabe que é amor. Ele é contido, mas ele sabe que é carinho. Ele é perplexificado, mas ele sabe que é o choque do mistério de Deus para quebrantar. O filho permanece, o filho aceita. O filho não entende agora, vai compreender um dia, mas não tem nenhuma inquietação. Ele sabe que o pai é amor. O filho sabe que os mandamentos não são penosos. O filho sabe que se ele é da natureza do pai e o pai é amor, a natureza dele tem que ser amor, perdão, graça, misericórdia, bondade. O filho sabe, o filho quer. Então, se você não quer a vida do escravo, mas quer a permanência do filho, venha. E se esse é o seu caso, aqui na frente ou em qualquer outro lugar, come esse pão, como o pão da permanência, o pão do filho. Coma, meu irmão, o pão do filho. Coma com sabor. Coma o pão do filho. Coma. Como quem come verdade. Como quem come amor. Como quem come submissão. Como quem come perdão. Como quem come confiança. Como quem come paz. Como quem come entrega. Como quem come toda a palavra de Deus. Coma em fé, coma símbolos, coma verdades, beba, é o cálice da aliança eterna, do pacto do pai com os filhos, é a garantia de que o filho permanece. Beba o cálice da permanência. O cálice do amor. O cálice do sangue de Jesus. O cálice do perdão dos pecados, da nossa escravidão. Beba o cálice que cura a gente da fobia da morte, do espírito suicida. Beba do cálice do amor à vida. Pega a sua mão com esse seu cálicezinho. Repita comigo, em voz alta. Se você quiser, ninguém aqui é clone nem autômato de nada, mas se seu coração for espontâneo, fale em voz alta comigo. Jesus, eu quero permanecer. Eu quero ser do Evangelho. Eu não quero selecionar a tua palavra. Quero me submeter a toda ela. Dá-me a coragem. Dá-me a alegria dos filhos. Dá-me confiança no Pai. Eu quero receber a verdade. Eu não quero lutar contra ela. Eu quero acolhê-la. E que a tua verdade não encontre em mim nenhum demônio meu lutando contra a vida. Quebra em mim toda fortaleza mental, toda resistência espiritual. Eu me entrego à verdade, que ela fique livre em mim.
porque eu quero permanecer para sempre na casa do amor, no reino de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.